Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre 4 assuntos. A Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, que teve seu presidente, Douglas Fonseca, reeleito por mais 2 anos. Reeleito por aclamação. Também vamos falar sobre trânsito em Ponta Grossa com o presidente da MTT, Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, Roberto Pelissari. Depois, o assunto é ozonioterapia, um procedimento que no Brasil ainda é novidade e está sendo implantado na cidade com a ajuda do cirurgião dentista e também professor universitário Paulo Pagano. Depois, a nossa entrevista final é com um artista plástico, João Carneiro, que falará sobre uma exposição que está em cartaz na cidade, diga-se de passagem, muito bonita, e se chama Um Olhar sobre os Campos Gerais. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre a CPG, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está Douglas Fonseca, presidente da entidade. Presidente, antes de mais nada, parabéns pela sua reeleição, sua recondução por mais 2 anos. O senhor foi eleito por aclamação como presidente da CPG, novamente, o senhor que já tinha sido presidente em outras ocasiões. E eu gostaria de saber, antes de mais nada, que avaliação o senhor faz dos 2 anos que já se passaram na presidência e, na sequência, quais são os seus planos daqui para frente, nesse próximo biênio? Bom, na verdade, tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer, nós fizemos. A única coisa que não foi ainda feito é a sede nova, mas já estamos com tudo pronto, inclusive todos os projetos agora, arquitetônico, hidráulico, elétrico, e devemos iniciar a concorrência da obra agora já para o próximo mês, para contratar a nova empresa, a empresa que vai construir. Então, como referência à sede nova, está bem encaminhado. E o resto, tudo aquilo que se propusemos a fazer na época, foi feito, tipo trazer a Fundação Getúlio Vargas para Ponta Grossa, a CPG nos bairros, né? Diversas câmaras setoriais já foram abertas, quer dizer, e uma participação firme, inclusive, na política e tal, participando dos movimentos, né? Que eu acho que a Associação Comercial, como é uma das entidades importantes da cidade, não podia ficar de fora nesses momentos, né? Então, tudo aquilo que foi comprometido foi executado, né? E agora temos pela frente aí uma eleição, né? Que deverá ter um envolvimento bastante forte nosso, né? Movimento apartidário, mas um movimento fazendo com que realmente o eleitor pense bem na hora de votar, vote consciente, não tenha mais responsabilidade no votar, porque o nosso eleitor é muito irresponsável, né? Então, que tenha mais responsabilidade, que escolha melhor seus candidatos, não troque voto por camiseta, nem boné, nem promessa fútil, né? E só assim nós vamos ter um Brasil, aquele Brasil que nós queremos. Né? Presidente, eu vejo que as propostas elas são bem pragmáticas em relação ao que eu posso dizer do público empresarial. No que se refere, por exemplo, à Fundação Getúlio Vargas, a parceria já vem de longa data e estou apenas usando a Fundação Getúlio Vargas como referência para compreender o seguinte: o senhor acha que é fundamental nos dias de hoje que todos estejam cada vez mais qualificados, incluindo, ou talvez até de maneira fundamental, os empreendedores? Sem dúvida nenhuma. Eu sempre digo, né, o seguinte: muitas vezes as empresas antigamente queriam contratar assim os caras, cabeça brilhante, assim, né, os nerds da vida, né, para as empresas. Claro que dependendo do tipo de empresa que você tenha, realmente a contratação vai ter que ser baseada mais ou menos nisso aí mesmo, né? Se tiver uma startup lá de eletrônica, essas coisas todas, sem dúvida nenhuma. Mas a empresa em geral não precisa desta pessoa, eles precisam de pessoas que tenham conhecimento. Não precisa de mente muito brilhante. O que importa é conhecimento e comprometimento. Entende? Então, hoje a empresa procura um cara que tenha conhecimento no geral, né? E aí então que a fundação ajuda bastante, e comprometimento, quer dizer, o cara vista a camisa da empresa. Né? Uma outra coisa que me chama a atenção é a participação da CPG em
diferentes momentos da história de Ponta Grossa. Então a CPG esteve lá quando foi necessário, na época de guerra, na Segunda Guerra Mundial, na implementação de uma agência bancária, porque os bancos tinham dificuldade de funcionar, na hora que foi necessário criar linhas telefônicas na cidade, a associação comercial interferiu a favor da cidade, na hora que foi necessário aumentar o fornecimento de energia elétrica, a associação comercial também interferiu, né, na criação da Companhia Prada de Eletricidade, que depois foi absorvida pela Copel. No caso dos telefones era a CPT, a Companhia Ponta Grossense de Telefones, que depois foi incorporada pela Telepar, a Telepar que depois foi vendida. Enfim, em diversos momentos, as pessoas talvez nem saibam disso, a associação comercial foi vital na infraestrutura da cidade. Sem dúvida. E essa participação com o poder público, essa conversa, esse diálogo com o poder público continua? Sem dúvida nenhuma. Inclusive os 200 mil eleitores também foi uma campanha que foi feita da ação comercial para a gente ter 2 turnos das eleições e, consequentemente, também conseguir trazer mais verbas federais, né, para a cidade e tantas outras coisas. E o nosso relacionamento com a prefeitura está sendo muito bom. Entende? A gente está tendo um relacionamento interessante, uma parceria boa, entende? A prefeitura tem nos atendido em muitas sugestões nossas, né? E vice-versa também. Muitas vezes, antes de lançar algum programa, alguma coisa, o prefeito tem ido lá na ação comercial, tem contado o que vai fazer, trocando ideia conosco e tal. Então, acho que esse relacionamento aí está sendo a contento. Uhum. Nós vamos passar por um período de eleições agora em 2018 e a Associação Comercial sempre teve a seguinte postura: vote em candidatos daqui. Nós temos hoje 3 deputados estaduais e 2 deputados federais. Uhum. O senhor acredita que os pontagrossenses devem continuar com essa postura? Ou seja, apostar suas fichas nos candidatos locais para que a gente continue tendo representatividade em Brasília? Olha, eu diria o seguinte... Por exemplo, Brasília, por exemplo, tem Curitiba também. Tá, tem que apostar nos candidatos locais que tenham chance de se eleger. Entendeu? Ou se reeleger. Ou se reeleger. Não adianta você querer só procurar candidato local, que você sabe que não vai ter chance e você vai desperdiçar um voto que podia somar junto com outro que podia ser eleito. Então, nós já tivemos aqui, por exemplo, muitos políticos, claro que isso aí é exceção, tivemos muitos políticos que não eram daqui e vestiram a camisa de Ponta Grossa. Um deles é o Afonso Camargo. Lembra dele, né? Sim, claro. O Afonso ganhava estourado em todas as eleições aqui em Ponta Grossa. E quanta coisa o Afonso Camargo trouxe para Ponta Grossa também. Entende? Agora temos o Hussein Baca aí também, que está trazendo alguma coisa e não é daqui. Entende? Então é o seguinte, eu acho que é importante nós votar nos candidatos aqui, com certeza. Nós temos que tentar pelo menos eleger uns 3 nossos aqui, entendeu? Mas, se de repente, entre votar num candidato aqui que não tem chance nenhuma e votar num de fora que tem alguma chance, que depois mesmo ele sendo de fora a gente também pode fazer alguma cobrança, né, que assuma um compromisso conosco, eu acho que seria mais ou menos por aí. Nós temos que ser bastante pragmático e objetivo. Nós precisamos aumentar o número de deputados. Se nós temos 3 que eu acho que tem chance, vamos concentrar nesses 3 também. Mas sim, se de repente alguém não quer nenhum desses 3, então vamos tentar um de fora que também tenha chance, né? Para que depois a gente possa fazer essas cobranças. Uhum. Então a campanha deve ser repetida esse ano, vote em candidatos daqui? Provavelmente. Uhum, certo. Em relação ao momento que o país atravessa, presidente, eu gostaria de saber o seguinte: nós estamos num período conturbado. Eu acho que em nenhuma nação do mundo um povo gosta de colocar um ex-presidente na cadeia. Isso às vezes é necessário pelos crimes cometidos. Aconteceu na Coreia, aconteceu agora no Brasil. Enfim, o erro foi cometido, a punição é dada pelo Poder Judiciário. E, infelizmente, ainda tem muita gente para ir para a cadeia. Com certeza. Então, pessoas que, obviamente, são, pelos indícios de prova, porque prova só no devido processo legal, pelos indícios de prova, são culpadas. Mas, enfim, a Justiça também deve dar conta desse recado. Eu espero que os crimes não prescrevam, como acontece no Supremo com muita frequência. Pois bem, a única vantagem de Temer foi que ele deixou a economia, tentou pelo menos deixar a economia meio descolada da crise política. E com isso, com um nome de peso que nem Henrique Meirelles, junto ao empresariado,
o processo de recuperação econômica teve início. Certo. Mas tudo ainda se encontra muito difícil. O senhor acredita que o cenário daqui para frente é promissor? Daí é o seguinte, o nosso país não passou por uma crise econômica. Em 2008, quando o resto do mundo estava numa situação difícil, e os grandes países na Europa, Estados Unidos, tantos outros estavam passando uma situação difícil, o Lula ficava garganteando que nós estávamos passando com uma marolinha, certo? E realmente era verdade. Os caras lá com uma dificuldade danada e nós aqui nem tanto. Nós fomos com a marolinha até quando? Até estourar o mensalão. Até em 2014, quando estourou o problema do mensalão. Aí então começou a crise forte no Brasil. Por quê? Porque nós começamos a ser um país desacreditado, as agências de risco começaram a baixar a nossa classificação, o dinheiro externo deixou de entrar no país e começou a sair do país. Entende? Os investidores começaram a tirar o dinheiro do país. E aí começou a gerar uma baita crise para nós brasileiros, ou seja, a indústria sem poder captar dinheiro barato, não produzia, o consumidor também já entrou em crise, não tinha dinheiro para comprar, o comércio, em função de não ter que vender o vendimento, começou a crise. Entende? Então, com o petrolão, agora então a coisa complicou mais ainda, entende? E a nossa crise se agravou. Então eu diria para você o seguinte, você veja bem, com todas essas crises que aconteceu e com toda essa bagunça que está a nossa política, tá? O Brasil, os nossos mandatários, a corrupção, com tudo isso aqui, está horrível. O país voltou a crescer. Então se imagine se nós não tivéssemos toda essa corrupção, toda essa barbaridade que nós estamos tendo, o que seria o país? E aí eu te pergunto, outro dia eu vi um comentário, foi consultado um grande pensador político aí, qual era a diferença do Brasil e dos Estados Unidos? Nós temos a mesma idade, mais ou menos, 500 anos, um ou outro e tal, né? Mais ou menos fomos descobertos ao mesmo tempo. Por que os Estados Unidos é o que é e nós somos o que somos? Qual é a diferença? O nosso país é rico, eles são ricos, nós também somos, a nossa agricultura é forte, eles é forte, nós temos petróleo, por que é? Afinal, por que essa diferença tão grande, né? Porque lá se cumpre as leis, foi a resposta do cara. Presidente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. E quando vai ser a posse festiva? A posse festiva, Ney, vai ser dia 28 de maio, tá? Conto com a tua presença e desde já agradeço a oportunidade de estar aqui no teu programa. Obrigado novamente, presidente. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.